as crianças possam ensiná-las, ó Deus, e que elas possam sair de lá cheias da Tua graça, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. É essa palavra que nos corrige, que nos instrui e que nos exorta, que precisamos ouvir diariamente. De uma forma específica, ouviremos hoje pela boca daquele que o Senhor já preparou desde de mão para falar aos nossos corações. Deus abençoe ricamente a todo o nosso irmão seminarista, que tem a incumbência de expor a palavra do nosso Deus hoje. Amados, é um prazer enorme revê-los. E para a ministração dessa noite, para a exposição dessa noite, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. A palavra do Senhor nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Vamos orar. Põe sua fronte, nós oraremos nesse momento. Santíssimo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, como pecadores que somos, rogando no Teu perdão, Senhor. Que o Senhor concentre a nossa mente e coração no Cristo Jesus, que foi, Senhor Deus, o resgate para as nossas vidas. Senhor Deus, nos direciona a Ti, através da Tua palavra, conduza-nos, ó Deus, para a santificação e a caminhada, Senhor Deus, cristã, em obediência à Tua palavra, em gratidão, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em reconhecimento de tudo que Tu és e tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nos nossos tempos, nos nossos dias, há uma interpretação de que o homem precisa satisfazer as suas necessidades para ser feliz. Há uma necessidade, uma busca intensa para que a felicidade do homem venha e seja completa, depende do que ele busca para se satisfazer. Então, o homem no casamento, ele tem, digo homem e a mulher, para ser feliz no casamento, ela precisa ser totalmente satisfeita de suas necessidades, dos seus bens, de todo esse recurso, ambos, tanto um ou outro. Também vemos isso no trabalho, a necessidade de ser feliz para estar completo. Há uma necessidade também de um entendimento de superioridade. O homem tem que vir ter um conceito de si mesmo, de ser superior. Isso tem causado distúrbio muito grande no caráter e fugido ao propósito da humanidade, que é adorar ao nosso Senhor, glorificá-lo em todo o tempo. E nós vemos isso acontecendo ao passo que a queda vai nos direcionar, a queda em Adão e Eva, a queda em Adão vai nos direcionar ao que o homem tem caminhado. Eles mostram a nossa raiz. Se olharmos para uma palavra de um grande teólogo, um grande pensador dos puritanos, considerado um dos maiores, o Owen nos marca como falando o seguinte: olha o que ele diz: o conhecimento de um homem orgulhoso
O conhecimento de um homem orgulhoso, o conhecimento, a sabedoria que ele acha que tem, mas o leva ao orgulho, à soberba, a se colocar em cima tanto dos homens como de Deus. A falta de necessidade, o conhecimento dele leva a não necessitar de Deus, nem da sua palavra. Só está mostrando que esse conhecimento é o trono de Satanás em sua mente. Isso nos remete ao Apocalipse, né? Aqueles que têm a marca da besta, que exercem as obras de Satanás e que pensam as obras do maligno. Então, esse texto aqui nos vai direcionar ao seguinte: aqui o ponto crucial da queda. Onde o homem caiu na sua consciência, nos seus atos, os efeitos da queda, noéticos, mente e coração totalmente corrompidos agora pela queda, pela desobediência. Então aqui, o ponto crucial da queda do homem nos leva a agir de modo, e a pregação e a exposição desse texto é para que nós venhamos agir de modo contrário, buscando pelo Espírito Santo, buscando pela ação do nosso Senhor e Resgatador, agir de modo contrário a que Adão e Eva seguiu, o curso que Adão e Eva seguiu. Então nós olhamos para esse texto e o objetivo é que a palavra de Deus, que é o caminho a ser seguido para uma vida boa e em adoração correta, para uma vida em comunhão com Deus, com o próximo e com a criação dele, mostre isso para nós. Esse sermão vai conduzir-nos com o objetivo de que a palavra dele é aquilo que nós devemos seguir, para que nós tenhamos uma vida no caminho do nosso Senhor, uma vida plena, uma vida em gratidão, uma vida em reconhecimento da palavra dele para o nosso caminhar, para o nosso discernimento, uma sabedoria coerente que vê o homem de forma sensata, de forma moderada e de forma a cumprir os propósitos de Deus, a cumprir o objetivo do homem que foi criado para glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Então, quando nós olhamos para isso, a cobiça, aqui no texto, a cobiça pela autonomia do ser humano é contra a palavra de Deus. A cobiça pela autonomia do ser humano é contra a palavra de Deus. E ela começa com os primeiros 3 versos. Os 3 versículos nos mostram o seguinte: a ingratidão corrompe o coração. Sabe, meus irmãos, se a cobiça pela autonomia do ser humano é contra a palavra de Deus, o primeiro ponto dessa cobiça, ela surge como a ingratidão. Porque a ingratidão corrompe o ser humano, o coração do ser humano. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, olha lá no versículo 1, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa interrogação e esse diálogo da serpente, aqui nós temos um texto que é uma narrativa que nós cremos com fidelidade na história, com fidelidade na perspectiva conservadora, na perspectiva de que Moisés quem redigiu isso, Moisés quem escreveu. E nós temos isso numa perspectiva que, olhando ele, nós não sabemos a data, em qual período, mas se foi no tempo do Egito, era para que os homens se fortalecessem naquela promessa que tinha sido feita. Uma criação que o Senhor Deus fez, uma consequência danosa que foi a queda, mas que depois, por resgate do Senhor, o Senhor chama a uma aliança um homem. E dessa aliança que ele faz com Abraão, ele dá a promessa: eu darei a vocês uma terra que manda leite e mel. Então, Gênesis, se foi escrito no tempo do Egito, ali no Egito, era uma perspectiva de mostrar àqueles irmãos: saiam daqui, creiam, vá, deixem a escravidão do Egito e vá em busca, vamos sair daqui até a terra que o Senhor nos prometeu. Se foi na caminhada, era para que os homens perseverassem. Se ao receber esse texto, os homens deveriam olhar para isso que o Senhor nos prometeu, o Senhor há de cumprir.
Porque até José falou assim: olha, o Senhor há de olhar para vocês aqui no final da vida de José, quando estava ali grande no Egito. O Senhor olhará para vocês e levará vocês daqui de volta para a terra onde Ele prometeu. Então, se foi assim, Ele queria nos mostrar esse ponto, queria nos mostrar essa regência, queria nos mostrar o ato do nosso Senhor em escolher e manter a vida do povo dele. Assim Ele mostra em todos os atos da criação. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos o Senhor Deus regendo, o Senhor Deus construindo, o Senhor Deus arquitetando e de modo perfeito e organizado, de modo a falar assim, construindo para a sua coroa, a coroa da criação, como nós vimos na liturgia, no Salmo 8. Isso nos leva a olhar para esse texto do capítulo 1 e ver com grandeza, ver como nosso Senhor, nosso Deus é maravilhoso, porque Ele prepara tudo organizado para que eu e você, para que aquele povo olhasse para o cuidado do Senhor. O Senhor faz tudo porque Ele cuida de nós, porque Ele zela das nossas vidas, porque Ele prepara todo o alimento, Ele cuida da parte mais básica mais básica da nossa vida. Ele olha por nós. Ele sabe o que nós precisamos de mais íntimo da nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos. Então, por isso, Ele age maravilhosamente no capítulo 1. E no conselho divino, o Senhor cria o homem como coroa, fechando a sua criação, e põe a Ele como regente. Sabe, é como se nós olhássemos para a criação de um modo amplo. Vamos nesse enredo da história. E nesse enredo, imagine você assistindo um filme, e nesse filme você tem uma imagem do universo com a Terra. Essa imagem aproxima, e ao aproximar você vê a grandeza das coisas criadas. Quando você aproxima mais um pouquinho, essa lente vai aproximando, ela chega ao planeta, a nossa atmosfera, e vê a grandeza das coisas. Ao aproximar mais um pouquinho, ela chega mais perto do país, ela olha a grandeza que está sendo feito, as árvores, os animais, toda essa beleza, e contemplá-la é magnífico. E aí essa lente puxa mais próximo, porque ela quer focar no principal, no ator principal. O ator principal da história sempre é Deus. Mas aqui, da criação, quando nós partimos do capítulo 2, ele vai puxar a lente, a criação principal do que o Senhor fez, que foi o homem. Por isso nós temos no capítulo 2, toda a sequência e desdobramento, agora não é mais anunciado a criação. Eu não vou tratar mais sobre a criação, eu começo a tratar sobre o homem, a criação do homem, o pacto que vai ser feito para o homem, no versículo 16 e 17. Olha lá o versículo, capítulo 2, versículo 16 e 17. Do 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cultivar e o guardar para serviço diante ao Senhor, no jardim do Éden. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim, preste bem atenção, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos a ação pactual com o Senhor e com o homem. Então o homem agora deve governar, deve cultuar, deve guardar, deve de modo a atender e obedecer à ordem do Senhor. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos a parte contratual aqui, nós temos o contrato. Vocês servirão, vocês me obedecerão, e aqui, se houver a quebra disso, se vocês comerem, certamente morrerás. E nós temos a entrada, uma mudança de cenário quando adentra a serpente. Ela é considerada astuta dos animais, entre os animais, que o Senhor Deus tinha feito. Ela é considerada de um modo tão essa astúcia, levando a um acréscimo, levando a uma imagem de engano. Não comerás de toda a árvore do jardim? Então é assim que Deus disse, mudando o foco
do versículo 16, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então a mulher passa a maturar, a pensar, a meditar sobre a pergunta da serpente, e ela, ao ouvir, ela vai dizer o seguinte: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Meus irmãos, a mulher acaba de ser uma ingrata. E esse é um dos pontos da nossa divisão. A ingratidão corrompe o coração. No começo da corrupção do coração de Eva foi a falta de gratidão. Eu não citei que desde o capítulo 1 a gente vê a grandeza do Senhor, vê os seus atos maravilhosos, vê os seus grandes feitos na criação, tudo isso para coroar o homem, para colocar o homem como regente em toda a criação, para suprir o mais simples, aquilo mais básico do ser humano. Agora a mulher, de modo ingrato, olha e ainda acrescenta palavras àquilo que o Senhor Deus tinha falado. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher age de modo ingrato. O coração ingrato da mulher em reconhecer as bênçãos de Deus leva a um acréscimo, a um modo de resposta, maturando o que a serpente lhe perguntou e não atendendo à voz de Deus, não atendendo às palavras de Deus. Em modo contrário, quando Jesus foi tentado, se olharmos para a vida de Jesus em contraponto com aqui, essa posição aqui, nós vemos Jesus, quando responde à tentação no deserto, ele responde com a palavra de Deus. Exatamente aquilo que é a palavra de Deus. Aqui mostra o contrário. A ingratidão levou a mulher a não ouvir a voz de Deus, e não querer atender a voz de Deus, e não querer expressar a verdade de Deus. Por isso que a verdade, aqueles que vivem pela verdade, mostram que estão na luz. Aqueles que vivem na verdade e reconhecem a verdade de Deus, reconhecem também como gratidão a tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor é. Primeiro ele reconhece quem Deus é e quem Ele é. Sabe, um coração grato, ele consegue olhar para si. Eu não falei no começo da introdução que nós temos um conceito de si superior, que nós precisamos, para ser feliz, nós precisamos nos satisfazer. Aqui o olhar é para aquele que é grato, ele olha para Deus como superior. Ele olha como aquele que é suprido em todas as suas necessidades por Deus. Então ele é feliz, ele é completo, ele é bem-aventurado, porque ele tem no Senhor a sua paz, ele tem no Senhor a sua alegria, ele tem no Senhor a sua esperança, ele tem no Senhor o seu refúgio, ele tem no Senhor o seu alicerce, e no Senhor ele é suprido de todas as coisas. Mente e coração, físico e alma, plenamente suprido pelo Senhor. Então por isso ele tem um coração grato, por isso ele responderia de um modo diferente quando ele tem um coração grato diante ao Senhor. E continuemos. Se o primeiro ponto mostra algo de ingratidão, o segundo ponto vai mostrar a mentira produz a morte. O segundo ponto vai mostrar que a mentira produz a morte. Olhem lá. Então a serpente, do versículo 4 até o versículo 5. Versículo 4 ao versículo 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe, a mulher lança agora, vendo que a serpente lança agora à mulher um contraponto. Ele viu que a mulher ouviu da sua interrogação, ela maturou sobre a sua interrogação, no versículo 1, e a mulher deu uma resposta acrescentando aquilo que o Senhor Deus não tinha dito. A mulher foi ingrata e a serpente astuta percebeu isso. Percebeu que o coração dela já estava totalmente já convencido de que o melhor não é
passou a meditar, olha o que a serpente vai dizer. Vai contrapor a mulher de um outro modo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente passa a anunciar um outro decreto, além do que Deus. A serpente vai enganar, mostrando autoridade, arrogância, prepotência de quem não é próprio dela. Algo que não é próprio da serpente. Essa autoridade, essa arrogância e essa forma de mostrar poder e autoridade, mostrando uma nova voz, uma nova palavra. Se antes tudo foi criado por Deus, pela palavra de Deus, se a ordem veio pela palavra de Deus e o cumprimento dessa ordem era pelo poder de Deus, certamente morrerás, no versículo 17 do capítulo 2, a serpente agora vai mostrar de um modo diferente, vai trazer uma nova ordem. E aí ela vai dizer no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A mentira, meus irmãos, é a forma do engano. A mentira é a forma de usurpar do que é verdade de Deus, e tudo criado por Deus é a verdade dele. Ele é verdade em essência, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro senão a ele. A mentira vai usurpar como tomar o que é de Deus, transformar aquilo, usurpar do que é de Deus e transformar para a arrogância do homem, para a cobiça do homem, mostrar que eles seriam como Deus. O desejo aqui e a mentira, ela se posiciona contrária ao Senhor. Ela demonstra a arrogância e a mudança da voz autoritativa de Deus, de quem é o nosso Senhor. Então a mentira produz a morte. E aqueles que vivem, como João vai nos mostrar, não podeis servir ao Senhor se viveis na mentira. Quando nós olhamos para o Evangelho, para a carta de João, lá no Novo Testamento, capítulo 1, do 5 ao 10, vai nos dizer o seguinte: ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. De modo algum, na serpente, a verdade estava nela. De modo algum, ela estava sendo guiada, porque não tem parte com Deus. E aqui ela vai impulsionar a mulher a ter de modo arrogante e agir de modo prepotente e agir de modo autônoma diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. E aí nos conduz ao terceiro ponto. O que desejamos pode se tornar nosso Deus. O que desejamos pode se tornar nosso Deus. Cuidado com aquilo que você prioriza, meu querido irmão. Porque aquilo que você prioriza pode se tornar o seu Deus. O que desejamos pode se tornar o nosso Deus. Versículos 6 e 7. Eu peço que algum irmão leia, por favor. Gênesis 3, capítulo 6 e 7. Versículos 6 e 7. Fez a mulher, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Meus queridos, o desejo dela, vendo esse tratar de... Ela meditou, ela raciocinou, ela conduziu o seu coração, ela entendeu a voz e o ato de dizer, não só que a árvore era bela, a questão da árvore aqui ficou secundária, mas a questão de ser como Deus, isso trouxe cobiça. Se eu já estou em estado de ingratidão para com Deus, eu já não reconheço mais a glória dele, eu não reconheço mais os grandes feitos do Senhor, eu não vejo mais como Deus, eu não escuto mais a sua voz como autoritativa, a sua palavra já não é quem me norteia, quem me guia. Então, meus irmãos, começar a ser igual a Deus, isso enche o coração cobiçoso, isso traz a alegria à mulher, isso mostra que o caminho a ser seguido aqui é agora o meu desejo, o meu anseio. E o meu anseio agora é ter esse conhecimento autônomo de Deus, esse conhecimento que agora eu não preciso mais das coisas, mas das coisas criadas por Deus, para o meu sustento, para a minha vida, nem para espiritualmente, porque agora como Deus eu serei. Eu não preciso mais da sabedoria de Deus, eu não preciso mais ouvir a voz de Deus que caminha e ensinando o homem como andar. Eu agora, comendo desse fruto, eu serei como ele. O homem, ao ver isso e ao raciocinar isso, ela entende, homem e mulher entendem que esse é o caminho a ser tomado. E esse é o caminho a ouvir outra voz que não seja de Deus. Meus irmãos, o nosso desejo pela mentira, pela nossa arrogância, pela nossa ingratidão, leva-nos à morte. E levou a mulher e o homem à morte, e uma morte que o custou a primeira coisa, a sua comunhão com Deus. Segunda coisa, a sua vida de amor um para com o outro. Nós perdemos na queda a nossa unidade. Nós perdemos na queda o ato do suprimento do homem. Agora nós suamos e é penoso o nosso trabalho. Tudo isso foi perdido na queda. A mulher e o homem caíram em desgraça, porque primeiro não reconheceram a grandeza de Deus, foram ingratos. Segundo, porque ouviram a voz da mentira, eles não reconheceram a palavra de Deus, mas reconheceram outra voz. E terceiro, porque o desejo foi em satisfazer a sua vontade, em ser maiores do que Deus, em satisfazer o seu desejo. E o seu desejo pode te conduzir a outro Deus, a você mesmo. Então, quando olhamos para isso, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ambos satisfizeram os seus desejos. E o desejo de ambos os levou à queda, os levou à separação. Primeira coisa, a um sentimento de vergonha. Esse ato vergonhoso o levou a cobrir aquilo que antes era bom, aquilo que antes era diante ao Senhor agradável, aquilo que era perfeito e para eles era algo prazeroso. Agora ambos estão enojados de si, porque o desejo deles o levou à morte, porque a cobiça deles ser igual a Deus levou à morte e fez com que eles padecessem. Agora homem e mulher precisam se vestir e não conseguem. Eles fizeram vestes para si que são ineficazes. Eles têm vergonha, e essa vergonha o leva ao medo, porque agora a voz de Deus, que antes era prazerosa, do 8 ao 10, se torna algo que amedronta aqueles homens. A voz de Deus traz no cerne, mexe com a estrutura dos homens, mexe com a estrutura de Eva
mexe com a estrutura de Adão, ao ponto dos dois não conseguirem responder à voz de Deus mais e querem se esconder. Eles agora não conseguem mais ouvir a voz de Deus e aquilo ser prazeroso, porque a voz de Deus afronta a nossa arrogância, afronta o nosso pecado, vai no mais profundo do cerne do homem e o transforma, e o quebra, e o quebranta. E quando faz isso, pode ter certeza que coloca o homem temeroso, de joelhos, diante da autoridade de Deus. Porque assim toda a terra se comportará quando Jesus voltar. Toda a terra se comportará, porque todos se dobrarão diante ao soberano, porque a voz dele virá ao ouvido do ser humano, e ao pecador ele se dobrará, porque temerá o Senhor por causa da fúria da sua ira. Ao justo se dobrará com louvor à sua grandeza. Agora, o homem com medo também se torna um momento de vítima. Ele se portará diante de Deus, querendo se vitimizar. Ele olha para o Senhor e vai dizendo do 11 ao 13. Ele culpa agora o homem que era responsável diante de Deus de conduzir tudo isso. Ele passa a olhar para Deus como vítima. Senhor, olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes, acusando primeiro a Deus. Olha a arrogância, olha o que leva a cobiça, olha o que leva o pecado a acusar o próprio Deus. Olha que cegueira que foi causada ao homem. E o homem passa a acusar a mulher também que o Senhor deu. Então, quebra-se agora a unidade espiritual. Quebra-se também a unidade social com o próximo. E também com tudo que o Senhor fez, com tudo que o Senhor faz. Só que o maior ato do Senhor em ter misericórdia para com o homem, e aqui começa o ato misericordioso do Senhor, meus queridos irmãos. E se tem uma coisa que eu e vocês precisamos nessa noite sair daqui, saia pelo menos com isso em sua mente, em seu coração. Seja grato. Se você não consegue ser grato por enquanto, de um olhar simples do tudo que o Senhor tem feito na sua vida, em volta, com o cuidado que o Senhor tem tido em nos dar um teto, em nos deixar essa igreja aberta, em nos dar o alimento que tem na sua mesa, em nos ceder o trabalho, em nos guardar com saúde, e mesmo sem ela, seja primeiro grato por uma coisa: a gratidão pela salvação, a gratidão pela misericórdia de Deus. Porque o primeiro ato da queda, a primeira coisa que o Senhor faz é nos conceder que Ele nos daria livramento àqueles que eram eleitos por Ele. Olha lá, versículo 15. Porém, eles há dentro de ti, a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o proto-evangelho. Aqui nós temos o anúncio de um resgate. E o resgate anunciado. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Porque o Senhor, Ele nos criou para a sua glória. E Ele agora sela, Ele diz que haverá uma descendência. Essa descendência da mulher. Sempre haverá conflitos entre a descendência da serpente. Mas que o Senhor preservará. E a vitória que já está anunciada. A descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso Senhor, aqui lançando nesse próprio evangelho, nesse primeiro evangelho, nós anunciamos, nós mostramos e olhamos o cumprimento dele em Cristo Jesus, que foi morto na cruz. E ali foi uma mordida no calcanhar. A serpente adorou aquilo. Ah, Satanás vibrou. Eu matei o filho da mulher. Mas quando ele ressuscitou e venceu e foi assunto aos céus, ele venceu. E aqui está o golpe fatal sobre a serpente. O Senhor nos cuida, o Senhor foi misericordioso para conosco. E do mesmo modo que Ele cria tudo e cuida do homem, aqui depois da queda, Ele faz para a salvação do homem. E depois também Ele faz para o nosso cuidado, sabe, meus irmãos? O que o homem não poderia suprir, agora o Senhor supre. Porque, olha lá o que o Senhor faz no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Meus queridos irmãos, o Senhor cuida de nós, zela por nós. Ele fez vestimentas, porque aquilo que não era próprio a eles, o Senhor agora faz. E o Senhor já mostra aqui um jeito que seria como seria tipificado, como seria o caminhar daqui para frente. Eles se vestiram de peles de animais, sentiram o cheiro da morte. Aquela morte que estava proposta foi cumprida em Cristo. A morte que estava proposta, eles sentiram o cheiro aqui, porque teve um substituto, o animal foi morto. Eles vestiram aquela pele e sentiram o cheiro do sangue, da morte que foi da desobediência. Agora vocês vão ter um substituto. Esse animal substituirá vocês. E ele será um exemplo. Esse sacrifício será conduzido até o meu filho ser crucificado, até o filho da mulher, a descendência da mulher, cumprir esse ato sacrificial, essa substituição pelo que vocês fizeram, pela sua desobediência. E agora nós temos resgate. Meus queridos irmãos, nós chegamos à conclusão. Nós vimos nesse texto que a corrupção gerada pela queda começa pela arrogância, pela falta de gratidão. E eu pergunto aos irmãos, vocês têm sido gratos pelo que Deus tem feito? Do mais básico ao primordial, que é a salvação? Ou você tem reclamado e murmurado como o povo de Israel? Ou você tem passado em amarguras com tudo que Deus tem feito, com a vida principal e a vida eterna? Ou nós temos olhado para tudo isso e agradecido ao Senhor, tendo um coração grato por tudo que o Senhor nos dá, a liberdade de culto, esse conjunto e essa unidade no corpo do Senhor? O que você tem escutado como verdade? Você tem se aproximado desta verdade e cuidado dela com zelo, amado a voz de Deus, usado da palavra de Deus, lendo, meditando, cuidando da voz da verdade? Ou você tem desprezado essa palavra? E como o seu coração tem andado? Quais são os seus desejos, meus queridos? Cuidado com aquilo que você prioriza, porque ele pode virar o seu Deus. Cuidado se você tem priorizado mais as coisas materiais, o trabalho, mais a vida do que a vida com Cristo. Cuidado com aquilo que você prioriza, porque isso pode tomar todo o seu tempo, pode tomar toda a sua adoração, pode tomar tudo. E cuidado porque os deuses, eles cobram muito caro. Eles cobram a sua alma. Eles cobram tudo que você tem e te levam para o inferno. O nosso Senhor Deus é quem nos fala assim: deixai sobre mim o vosso jugo, o vosso fardo, porque o Senhor tira de nós a desobediência e coloca sobre ele tudo aquilo que carregamos do pecado. E isso nos leva ao versículo-chave que nós lemos no capítulo 5 de Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora nós temos porque por um só homem entrou o pecado, mas agora por Cristo nós temos um acesso. Por causa de Cristo nós temos remissão. Por causa de Cristo nós temos livre acesso. O texto de Romanos nos diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Portanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora, sobre Cristo, a ofensa causada por causa de Adão e Eva, agora em Cristo nós temos a solução, nós temos a salvação, nós temos o nosso resgate, Pai. Que nós tenhamos essa gratidão. Deus nos abençoe, Deus nos guie assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto estivemos cantando e respondendo a voz que fora falada aos nossos corações, e que essa palavra possa permear o seu coração e que vivamos por meio dela, e que Deus ricamente aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse cenário de catástrofe, quando ocorreu o pecado, nós podemos ainda ter uma esperança, e a esperança está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos cantar o hino de número 176. Enquanto estivermos cantando, temos o privilégio de entregar aquilo que é de Deus com os dízimos e ofertas. Convido o grupo de cântico que nos auxilie. Convidamos a igreja que se coloca de pé. Nós seremos, por sua
Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para louvar e aprender mais da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Te rogamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso para conosco, ó Pai. E te pedimos humildemente, ó Pai, à luz do que foi pregado nessa noite, que não venhamos a viver de forma ingrata por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e sabemos que tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós, e possamos ter uma vida de gratidão, expressar a nossa gratidão por meio da nossa vida, por meio do nosso comportamento e por meio da nossa conduta nessa sociedade, Senhor. Não permita que venhamos a dar ouvidos a vozes estranhas, vozes que não estão coerentes com a Tua santa e perfeita vontade, Senhor. Que possamos amar de fato a Tua palavra, Senhor, a estar dispostos a renunciar ao mundo e tudo aquilo que pertence a este mundo, ó Pai, em prol do amor que o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário, Senhor. Não permita que venhamos a viver vidas negligentes diante da Tua palavra e diante do Senhor, Pai. Pelo contrário, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, diante de tudo aquilo que o Senhor fará por nós e por vir, que possamos expressar a nossa gratidão e o nosso amor, Pai, mediante a Tua palavra, Senhor. Conceda essa graça a cada um de nós, Senhor. Mesmo diante do cenário que vivemos, mesmo diante do cenário caótico e devastador por causa do pecado que vivemos, possamos olhar com esperança na volta de Cristo, na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu e prometeu que virá. Assim cremos e assim confessamos, ó Pai. Conceda dias de paz e de graça à Tua igreja e a cada um de nós, e que possamos estar apegados mais e mais na Tua santa e perfeita vontade, Senhor. Pois sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos filhos, abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. E abençoa, Pai, a Tua igreja. Te pedimos isso humildemente, não porque merecemos, mas tão somente pelos atos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Senhor da igreja. Recebemos a bênção, amada igreja, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor eterno e insondável de Deus Pai Todo-Poderoso, e a consolação do Santo Espírito repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.